capítulo 16. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16. Lemos todos juntos, com a ajuda de Deus, sob a guia do Espírito Santo. O título da palavra que leremos diz: Recomendações, Saudações e Votos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram das suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olímpia, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes, e o Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo
todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Que irmandade o Senhor nos traz nesta noite, neste capítulo que faz parte de uma epístola, uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja cristã que estava em Roma. Como todos sabemos, o apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus quando o Senhor Jesus já havia ressuscitado, e ele foi feito apóstolo dos gentios. Era um perseguidor da igreja, ele era fariseu, hebreu, era fiel cumpridor daquilo que ele havia recebido dos pais, foi criado e educado aos pés de Gamaliel, e ele esteve presente em algumas cenas em que cristãos sofreram no contexto da igreja primitiva. A Irmandade Terciência e há visitas na igreja. Este apóstolo, que no início era chamado de Saulo, mas Saulo e Paulo são nomes com o mesmo significado, ele esteve presente na cena em que o primeiro diácono foi morto. O primeiro diácono, que se chamava Estevão, Saulo de Tarso, estava naquela cena e anuiu, concordou com a execução e com o apedrejamento de Estevão, servo do Senhor. Inventaram mentiras e calúnias, pagaram testemunhas, ou seja, subornaram testemunhas para inventarem mentiras contra Estevão, que foi acusado de blasfêmia e outras coisas mais. Estevão, servo do Senhor, foi o primeiro mártir na igreja primitiva a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diácono, cheio do Espírito, pregava a palavra do Senhor com intrepidez. Quando toda a cena estava montada da execução de Estevão, está escrito nos Atos que os que ali estavam rangiam os dentes contra Estevão. Glória a Jesus! Enquanto inicia a execução por apedrejamento, diz a Escritura que Estevão vê os céus abertos, vê o trono de Deus e o Filho do Homem, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, de pé ao lado do seu Pai. Glória a Jesus! E naquele momento em que ele vê os céus abertos, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E os que assistiam à cena diz que o rosto de Estevão, aquele servo do Senhor, brilhava e tinha feição de rosto de anjo. Glória a Jesus! Saulo de Tarso estava naquela cena, acho que sorrindo, com um pouco de sorriso dissimulado no lábio, na boca. Quando começa o apedrejamento, Estevão não grita, não pede por justiça, não roga que descesse fogo dos céus e consumisse todos os seus algozes. A Irmandade sabe qual é a última coisa que Estevão faz, já apedrejado, ferido, machucado e sangrando. Naquela cena sangrenta, Estevão recobra o último fôlego de força que ele tinha no corpo, cai de joelhos no chão e faz a sua última oração. E a última oração de Estevão não dura nem 15 segundos. Ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Glória a Jesus! O discípulo imita o mestre. O discípulo parece com o mestre. Glória a Jesus! Paulo falava desta imitação para as igrejas e dizia: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Glória a Jesus! E um dos possíveis
traduções do Novo Testamento no grego para imitação leva-nos para uma palavra da língua portuguesa que quer dizer mímica. Sabe o que é mímica? Alguém que não pode falar alguma coisa e ele tenta dizer para quem lhe assiste qual é a palavra que tem que falar. Então ele fala com gestos. Aleluia. Um pouco parecido com a tradução para surdos. Bendito seja o Senhor. Então Paulo, Estevão, neste espírito de mímica e de imitar o Mestre, seguiram as pisadas do Mestre. Bendito seja o Senhor. Este Saulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Saulo estava indo cumprir uma agenda sangrenta contra os primeiros cristãos, que ele chamava de seita e chamava também de o caminho. E quando ele estava no caminho de Damasco, diz que os céus se abrem e uma voz fala com este Saulo de Tarso, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia! Glória a Jesus! Saulo cai do cavalo, ele vê uma luz brilhando, os demais também, mas só ele ouve a voz. Mas perceba a irmandade, e quando ele se dirige àquela voz retumbante que falava com ele, ele faz a pergunta desta maneira: quem és, Senhor? Glória a Jesus. Ele já chama Jesus de Senhor. Aleluia. É impossível que alguém chame Jesus de Senhor e não tenha nele o Espírito Santo da graça. Aleluia. O senhorio de Jesus está neste culto entre nós. E hoje o Senhor Jesus se fará Senhor da vida de muitos dos que vieram aqui neste culto. Saulo no chão, cego, já pergunta: quem é, Senhor? E Jesus lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão era uma vara que tinha na ponta um ferro e o boiadeiro usava para guiar o rebanho. Quando o rebanho já estava tomando um rumo diferente do rumo traçado pelo boiadeiro e já não respeitava mais a vara do boiadeiro, o boiadeiro usa aquele ferrão, aquela vara, aquele aguilhão e dá uma espetada na ovelha, no boi, no gado, para que o boi volte no caminho que o boiadeiro quer que ele caminhe. Glória a Jesus. Quando Jesus diz a Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ele queria dizer: não adianta mais lutar contra mim, tu és um escolhido. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Uma conversa, um diálogo que não passou de 1 minuto, converteu um homem e fez nascer dali um bandeirante do cristianismo, um anunciador de boas novas. Eu gosto sempre de dizer que Saulo não se converteu, ele foi convertido. Glória a Jesus. E hoje sinto uma virtude tão santa de Deus em anunciar esta palavra para esta querida irmandade. E ouvindo tudo isso que todos estamos ouvindo, nós devemos considerar muitas coisas que nos chegam através do Evangelho de Paulo e de Cristo, que sempre disse que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É noite de vida eterna aqui na congregação do Cordão. É noite de salvação aqui na congregação do Cordão em Curitiba. Glorifique a Deus hoje. Muitos serão convertidos. Glória a Deus. Novo nascimento não é para quem quer. Este mesmo apóstolo, quando escrevia aos Romanos, uns capítulos anteriores, ele dizia sobre a soberania de Deus: da mesma massa, Deus faz um vaso para ira e um vaso de misericórdia. Glória a Jesus. E ele dizia: a graça não é de quem quer,
nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Paulo usa uma citação de Moisés que dizia: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Por isso disse Deus: amei a Jacó e aborreci a Esaú, e não existe, nem existiu e nem existirá injustiça alguma da parte de Deus. Hoje o Senhor está passando por esta casa de oração e vai te tocar com esta bênção, esta virtude, esta dádiva do convertimento, do novo nascimento. E o Senhor colocará poder de Deus no teu coração. Este servo de Deus, Paulo, foi feito então apóstolo, semeou igrejas, plantou, chorou, sofreu, se desgastou. E escreveu esta carta para a igreja dos primeiros cristãos que estavam em Roma, na Itália. É preciso que a Irmandade se lembre que quem governava a Itália eram os romanos malignos, não gostavam do cristianismo. O cristianismo foi instituído como religião oficial alguns anos depois deste ponto em que estamos lendo. Muitos morriam por causa da palavra do Senhor Jesus. Cristãos eram lançados na arena num espetáculo de final de semana para que fossem mortos por leões. Muitos sofriam reveses da vida para professar a fé em Jesus. Quando Paulo escreve para aquela igreja que estava sofrendo perseguições, já no finalzinho da carta, no capítulo 15, ele diz assim: olha, Cristo nos dá o exemplo da abnegação. Valores do cristianismo. A Irmandade sabe que é abnegação? Auto-renúncia. Renunciar-se a si mesmo. Glória a Jesus. É abrir mão do que é teu por direito para viver a verdade do Evangelho. É se diminuir pelo teu irmão. É lutar pelo próximo, mesmo quando o próximo é fraco, mesmo quando o próximo está se perdendo no caminho da paciência. Glória ao nome do Senhor. Hoje o Senhor vai dar o dom da abnegação aqui dentro deste culto, através dessa palavra que o Senhor nos envia. Quando o Senhor dá um dom para um irmão, junto com este dom deve vir uma virtude que também é fruto do Espírito, que é paciência, humildade, mansidão. Glória a Jesus. Muitos estão perdendo estas virtudes, não conseguem mais ser mansos, controlados, educados, não refreiam mais as línguas. Mas hoje aqui o Senhor vai nos visitar com uma virtude santa, pura, e que não é novidade, porque ela é anunciada desde os tempos de Jesus e do próprio apóstolo Paulo. Quando ele escreve este capítulo 16, que é o finalzinho da carta, ele recomenda alguns irmãos, e ele cita nomes de alguns irmãos. A primeira irmã que é recomendada por Paulo é Febe. Era uma irmã que morava numa região que chamava Cencreia. Esta irmã Febe, ela tinha o dom da hospitalidade. Ela ajudava este apóstolo Paulo, inclusive, a pagar o aluguel, porque ele era provado financeiramente. E olha o que ele dizia: cuidem da irmã Febe quando eu faltar, recebam ela no Senhor, porque ela ajuda os necessitados, ela hospeda a muitos, como muitas vezes me hospedou também. Glória a Jesus. O Senhor vai dar esta virtude da hospitalidade. O Senhor vai chamar alguma irmã Febe no meio desta multidão de crentes que estamos aqui hoje. O Senhor vai te dar o dom da hospitalidade, de cuidar dos provados, de ajudar os necessitados. Recebamos estas virtudes. Glória a Deus. Torna feliz o Senhor por virtudes. Segunda recomendação, Paulo dizia: saúde Priscila e Áquila, meus cooperadores de Cristo Jesus. A Irmandade sabe quem eram Priscila e Áquila? Um casal. Era um casal.
E ele dizia assim: olha, Priscila e Áquila moravam em Roma também. Muitas vezes eles expuseram as suas cabeças por mim. Por quê? Paulo era procurado para ser morto e para ser executado. Os cristãos que moravam em Roma tinham pavor de serem capturados pelo exército romano. Então alguns fingiam que sequer conheciam o apóstolo Paulo, mas Priscila e Áquila se expunham, procuravam o Paulo de Tarso. Onde ele está? Onde ele está escondido? O que ele está precisando? Eu quero crer que Priscila levava dentro de uma bagagem um pouquinho de pão, uma vasilha com água, algum remédio para aquele velho apóstolo do Senhor, desgastado, ferido, machucado pelos reveses da vida. Eu quero crer também que quando Priscila e Áquila iam procurar Paulo lá em Roma, algum crente, querendo o bem de Priscila e Áquila, dizia: vocês vão procurar o apóstolo, vão matar vocês. Estão procurando quem é crente, estão procurando quem é cristão. Mas o Senhor tomava Priscila e Áquila com uma força tão gloriosa que Paulo chama aquela irmã Priscila de cooperadora. Aleluia! Eles expunham a vida, expunham a cabeça, correndo o risco de serem capturados, mortos, sacrificados, mas para cuidar do apóstolo Paulo. Ô Priscila, que está aqui hoje, Áquila, que está aqui hoje, receba o pão da palavra, receba a água da palavra, expunha a tua vida pelo Evangelho. Glória a Jesus. Aleluia! Expunha a tua vida em cuidar de um assunto que é assunto do Evangelho. E Paulo dizia: eles expuseram a vida por mim. Um casal desgastado, homens do ministério desgastados, enfermos e atendendo a obra de Deus. Glória a Jesus! Não devem distância e pregam o Evangelho da graça do Senhor Jesus. A irmandade, eu sinto uma virtude de Deus quando eu concebo, e a irmandade deve conceber também, imaginando Paulo já perto da sua execução, te dando esta carta para alguém escrever, porque ele já estava enfermo, ferido, com uma visão comprometida. Ele falava e alguém escrevia, Tércio escrevia, aleluia. E Paulo já desgastado, idoso, cansado da labuta, ele dizia: eu não posso esquecer quem me ajudou. Saúde a igreja que está na casa de Priscila e Áquila. Na casa de Priscila e Áquila tinha a presença de Deus. O Senhor vai fazer da tua casa uma igreja. Aleluia. Cessaram as orações na tua casa, cessaram as leituras bíblicas na tua casa. Glória a Jesus. Nos aparelhos do teu filho, criança, adolescente, são executados roteiros de terror, horror, homicídio, sangue. Mas agora esta palavra vai virar a chave na tua casa. Glória a Jesus. Volte para casa agora e saúde a igreja que está na tua casa. Reúne a tua família para uma oração. Maridos e mulheres orando antes de dormir, um dizendo para o outro: hoje você ora, amanhã eu oro. Glória a Jesus. São os avós que contavam histórias das Escrituras para as crianças. Glória a Jesus. Mas hoje o Senhor te promete: eu vou constituir uma igreja na tua casa. Quando chegar lá, quem não veio neste culto, saúde a igreja que está na tua casa. As virtudes de Deus vão descer dentro da tua casa.
esta irmandade. Glória a Filhos Jesus. amados, recebam o Espírito Glória a Santo. Deus. Saúde a igreja que está na tua casa. Glória a Jesus. Volte a cantar os hinos. Volte a orar e a falar do reino dos céus. E a irmã Nete consegue imaginar este Paulo sofrido, idoso, desgastado. E ele dizia: eu não posso me esquecer de todos que fizeram parte da história do Evangelho em Roma. Saúda Epêneto, é meu amado. Irmãos, enxerguem o afeto de Paulo nestas linhas. Olha que expressões nós temos aqui no meio: amado, cooperadores, trabalhadores, meus parentes. Não é que ele era parente de sangue, é que ele amava tanto o irmão Andrônico, e certamente a irmã Júnia, esposa do irmão Andrônico, que ele considerava meus parentes e companheiro nas prisões. Certamente esse casal também já havia sido preso por serem cristãos. Glória a Jesus! E eles diziam, este casal era tão especial, tão diferenciado, que eles se distinguiram até entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo, ou seja, são verdadeiros apóstolos. Andrônico, Júnia, olha o que ele diz: saudai Amplias, meu amado no Senhor. Irmãos, nós estamos perdendo o afeto. Tem misericórdia, Senhor. Este mesmo apóstolo, quando escrevia para Timóteo, um jovem querido que ele amava e que estava sendo preparado para o ministério, ele dizia assim: Timóteo, vai chegar um tempo que vai ser difícil. Vai chegar um tempo que os homens vão ser irreconciliáveis, sem afeto natural. Glória a Jesus! Eles podem, Timóteo, você não pode. Hoje o Senhor vai te dar este afeto que havia em Paulo, que havia em Timóteo, afeto nestes santos homens que pregam a palavra do Senhor Jesus. Pregue a palavra como se fosse a última palavra que o irmão vai pregar, para salvar uma igreja, para salvar um povo, para salvar um bairro. Mesmo que 99% da igreja meneie a cabeça, se um for atingido pela palavra do Evangelho na tua boca, o irmão cumpriu a tua missão de evangelista. Glória a Jesus! Irmãos, estou sentindo um afeto de pegar essa palavra. Eu sinto vontade de abraçar os irmãos, um afeto de amar mais a Cristo, amar mais o Evangelho, amar mais a palavra de Deus. Aleluia! O afeto perdido vai voltar. Olha, afeto do marido para a mulher, afeto da mulher para o marido, afeto da filha para o pai, do pai para os filhos. Estamos perdendo a condição e o hábito de verbalizar amor. Aleluia! Quando são crianças, a criança fala para o pai com facilidade: eu te amo, pai. Quando chega na adolescência, vai se esfriando e ele já sente vergonha de pronunciar, de verbalizar o amor. Mas hoje, o Senhor vai dar o dom do afeto. Deus nunca me deu essa palavra dessa forma, mas hoje o Senhor vai dar o dom do afeto. Pai chamando o filho de amado. Mas ele me dá dor de cabeça, ele me fez chorar, passei uma situação difícil pelo meu filho, mas hoje procure o teu filho. Ele mora aqui, procure por ele, está em outra cidade, mande uma mensagem, faça um telefonema e diga: eu estou te ligando só para dizer que você é meu amado. Glória a Jesus! Receba agora este afeto verdadeiro que só Jesus pode mostrar. Essa frieza vai parar. Afeto por Deus, afeto pelo Evangelho, afeto por Jesus, afeto pelos parados, afeto pelos fracos na fé, que um dia ou outro vai vir ouvir a palavra. Receba o fraco na fé lá fora, lá na porta da igreja, e diga: que bom que você veio, eu estava te esperando, vem aqui, eu vou te dar um horário, canta comigo, senta comigo.
mais, tantos, olha, tantos ele diz, meus parentes, outro que ele chama de amado urbano, outro que ele chama de parentes, glória a Jesus, e vai dizendo saúde a irmã Pérside, saúde Rufo, eleito no Senhor. A Irmandade sabe quem foi Rufo? Mais uns minutinhos e a palavra já vai terminar. Mas esta palavra vai mudar o norte de muitos irmãos que vieram. A porta fechada, a doença, a enfermidade, a guerra, vai se resolver por si. Mas se esta palavra te atingir da maneira que o Senhor está enviando aqui hoje, as hostes da maldade nos lugares celestiais já vão começar a cair por terra a partir desta palavra. Mesmo com porta fechada, tu vais ter uma firmeza inabalável. Mesmo com guerra, luta, tribulação, santo é o Senhor, a tua firmeza será inabalável. Rufo, ele era filho de uma pessoa, de um homem que se encontrou com Jesus na Via Crucis. A Irmandade se lembra? Na Via Crucis, na Via Dolorosa, quando Jesus está levando a cruz, ele tropeça e cai. Glória a Jesus. Quando ele tropeça e cai, as ruas de Jerusalém estavam forradas de pessoas de outras cidades que haviam vindo para Jerusalém em ocasião da Páscoa. Quando Jesus tropeça e cai, havia uma multidão enxergando e assistindo a paixão de Cristo. Até hoje em Jerusalém, esta estrada, este caminho, esta rua é chamada de Rua Via Dolorosa, Via Crucis. Glória a Jesus. Quando Jesus cai com a cruz, os próprios centuriões e soldados romanos procuram um homem entre a multidão que ajude Jesus a carregar a cruz. No meio da multidão, sem saber nome de ninguém, nem endereço dos que ali estavam, o olhar de um romano encontra um homem e diz para aquele homem: ei, você, vem aqui, vem ajudar este Nazareno. Glória a Jesus. Eu quero crer que quando ele foi chamado, ele olha para trás, achando que era alguém que estava atrás dele, e o soldado romano dizendo: não é o de trás, é você mesmo, vem aqui. E quando ele vem, ele pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: o meu nome é Simão o Cirineu. Glória a Jesus. Vem aqui, você vai ajudar o Nazareno a levar a cruz dele até o monte do Gólgota. Eu quero crer que Cirineu resiste. Glória a Jesus. Mas era a eleição de Deus sobre o Cirineu. Quando o Cirineu se aproxima de Jesus, quando o Cirineu se abaixa, dando a mão para Jesus se levantar do chão, rosto ferido do Messias, já tinha apanhado, já tinha recebido bofetadas no rosto. Quero crer que um dos olhos do Messias já não abria mais, ferido, boca seca, e Cirineu foi se aproximando de Jesus, segura ele e segura a cruz e vai levando a cruz de Jesus. Quanto mais o Cirineu chegava perto de Jesus, mais ele amava aquele Jesus, aquele Nazareno, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Jesus está se aproximando dessa multidão aqui, tentando voltar. Aleluia, embaixo, os que estão de pé e atrás, o Nazareno está se aproximando de ti, como ele se aproximou de Cirineu. Que caminho santo eu sinto em pregar essa palavra. Eu quero crer que a roupa do Cirineu manchou de sangue, as mãos manchadas de sangue. Chegou no destino, Jesus foi cumprir a sua missão redentora e salvadora. A partir de então, o Cirineu não foi mais o mesmo. E Cirineu é pai de Rufo, eleito no Senhor, está sendo citado por Paulo aqui no versículo 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor.
que é minha também, porque certamente a mãe de Rufo cuidava do apóstolo Paulo. A eleição de Deus está passando aqui hoje, irmãos. Glória a Jesus. Está terminando já a palavra. Já sente o teu coração fervendo com palavras boas e ouvir falar de Jesus. Glória a Jesus. A lista do apóstolo, mas há uma lista de Jesus, lembrando-se dos que estão aqui. Glória a Jesus. Hoje a palavra te fala: me lembrei de ti, da tua casa, da tua causa. Se saúdem com o ósculo. Volte para casa com este amor, com este fervor. Glória a Jesus. O Senhor vai te fazer sábio no bem, simples no mal. E sabe este maligno que te oprime, que luta contra a tua vida? O Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Aleluia. Quer receber a virtude de Deus? Eu vejo os dons de Deus sendo derramados aqui nesta igreja. Glória a Jesus. Este maligno vai começar a perder a força agora. A partir de hoje, o irmão vai se santificar mais, vai orar mais, vai buscar o reino dos céus, a sua justiça, vai ler as escrituras, vai ter fome da palavra. Glória a Jesus. Para terminar a palavra, a graça do Senhor Jesus seja com esta igreja, com a tua casa, com a tua família. E o Senhor está chamando alguém aqui hoje. Eu te chamo, vem. Aquele que é poderoso para te confirmar, segundo a pregação de Jesus Cristo, começa uma obra nova. E ele termina dizendo: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Agora já vamos nos ajoelhar daqui uns minutos para agradecer a Deus em oração. Vamos servir o Senhor com essa força. A irmandade aceita servir o Senhor com essa alegria. Aleluia. Tem alguma coisa que te prende no batismo? Hoje o Senhor te manda dizer: eu te chamo. Não precisa de sinal. O maior sinal já te foi dado, que foi o sinal da cruz do Calvário. Glória a Jesus. Alguma maldição lutando contra a tua casa? O laço está sendo cortado agora. Aleluia. Vai receber o dom da salvação. No meio do dom da salvação pode vir dom de línguas, dom de profecia, dom de curar os doentes, dom da fé, dom de feitos extraordinários. Mas sobretudo, sobre todos estes dons, receba o dom da salvação em Jesus. Glória a Jesus. A tua casa será visitada por esta palavra. Afetos do Espírito. Vamos sair daqui carregando a cruz e dizendo: eu vou firme até o final. Passando injustiça, vou firme até o final. Guerra da minha casa, vou firme até o final. Lutando pela salvação do meu filho, que me fez chorar tanto por estes dias. Vai para o teu filho: meu filho, você é abençoado, você é amado. Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida. Glória a Jesus. Receba agora esta virtude santa que chegou aqui hoje para te dizer: o teu destino é a glória. Glória a Deus. Pense nos céus, pense no arrebatamento da igreja, pense na segunda volta de Cristo Jesus. Vamos nos desligar nesses últimos minutos do que é matéria, das materialidades da vida. Glória a Jesus. E vamos nos ligar aos céus. Olha, irmãos, eu sinto que o Espírito Santo da graça está passando entre estas moradas. Olha tanta morada do Espírito Santo. Eu olho esta igreja repleta de irmandade, eu vejo morada do Espírito Santo. Candeia acesa. Tem candeia que estava apagada? Vai ser acesa agora. Em nome do Senhor Jesus, recebam o Espírito